Em Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21, o apóstolo Paulo diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando aqui a respeito da justificação pela fé. Então ele está dizendo para eles, olha, agora se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Nós percebemos que existe um entendimento um pouco equivocado a respeito dessa justiça de Deus. Eu mesma posso falar por mim, porque muitas vezes achamos ou entendemos que essa justiça é uma justiça que fala de punição, porém a justiça que se manifestou sem lei, agora na nossa dispensação, que é a dispensação da graça, da nova aliança em Cristo Jesus, a nova aliança do sangue de Jesus, essa justiça é uma justificação pela fé. Ou seja, Jesus, ele foi o nosso justificador. Ele foi para a cruz e ele redimiu as nossas vidas. Ele nos redimiu em 3 níveis. Então, significa dizer que havia uma situação para ser resolvida. Adão pecou, o pecado entrou no mundo por um homem, e por um homem, o segundo Adão, Jesus Cristo, ele foi o sacrifício perfeito que nos substituiu naquela cruz do Calvário. Então a Bíblia diz que Jesus, ele se fez maldito naquela cruz por minha causa e por tua causa. Então a Bíblia diz assim: maldito seja aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, ele entrou nessa obra justamente para que nós recebêssemos a justificação pela fé. Ou seja, todos aqueles que creem em Jesus são justificados pela fé mediante Cristo Jesus. Então essa obra de redenção, ela não pode ser minimizada, ela não pode ser simplesmente, ela não pode passar despercebida da tua vida nem da minha vida, porque é por essa obra poderosa, a graça de Deus que foi derramada sobre as nossas vidas, que nós recebemos a justificação, ou seja, nós estamos limpos diante de Deus por causa do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz pelas nossas vidas. Então, Jesus resolveu tudo, não há mais necessidade de um outro sacrifício. Esse foi o sacrifício perfeito para a minha vida e para a tua vida. Então, hoje nós somos a justiça de Deus em Cristo, porque Cristo foi para a cruz no nosso lugar. Então, a redenção é importante que você entenda, porque Jesus, ele nos redimiu. Então, não passe batido por essa palavra, não passe batido por essa obra, mas peça ao Espírito da verdade, aquele que habita em você, que é o poderoso Deus, que habita dentro de você, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, que levantou ele do túmulo e que fez Jesus descer as partes mais baixas, tomar as chaves da morte e do inferno e verdadeiramente triunfar. Então, em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo para te revelar essa obra consumada na cruz do Calvário, para que você tenha um entendimento correto, tenha um entendimento perfeito dessa obra que o Espírito Santo vai te dar. Porque nessa obra você foi completamente perdoado, completamente aceito, completamente santificado e transformado. Estamos sendo transformados de glória em glória. Quanto mais eu contemplo a glória de Deus, que é a sua palavra, que é o Espírito que está em nós, quanto mais nós temos essa comunhão com o Espírito de Deus, quanto mais nos debruçamos sobre a palavra dele, em nome de Jesus, então mais nós somos transformados por essa glória, de glória em glória. Porque quando Moisés ia falar com Deus, e quando ele descia, o rosto dele estava iluminado pela glória de Deus. Então, ele falava com o povo e depois aquela glória ia se desvanecendo. Então, depois ele colocava um véu para que o povo não percebesse que aquela glória era passageira e estava se desvanecendo. Mas a Bíblia diz que a glória que está em nós, ela é permanente. Ela está em nós e é permanente, ela não se desvanece.
Por quê? Porque Jesus foi para a cruz, porque Jesus obedeceu ao Pai e completou a obra de redenção da humanidade, para nos dar verdadeiramente essa justificação pela fé. Quando eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, o Espírito de Deus vem habitar em mim, porque eu tenho um novo nascimento no Espírito. Então agora, como meu Pai é Espírito, eu também sou espiritual. Então eu falo com meu Pai, eu me inclino para o Espírito e recebo as orientações do Espírito Santo para a minha vida aqui na Terra. Inclusive, existe uma palavra perfeita para mim e para você, que diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão o Senhor já preparou para que andássemos nelas. Então, em Efésios capítulo 12, se você for meditar nessas palavras, Efésios capítulo 1, capítulo 12, capítulo 3, vai falar muito a respeito de quem somos em Cristo. Então, a Bíblia nos garante lá em Efésios capítulo 2, verso 10, que nós somos uma obra feita pelas mãos do Pai. A partir de Cristo, em Cristo nós fomos criados por Deus, né? Somos um poema. No grego, essa palavra é como um poema, né? É como uma obra única de Deus, que Deus fez. Cada um de nós é uma obra única do Pai, das mãos do Pai, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais essas obras Ele já preparou de antemão, antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nelas, para que nós andemos nelas. Então, veja a importância de você se relacionar com o Espírito de Deus, se relacionar com a Palavra de Deus, porque a Bíblia fala que nós nascemos da água e do Espírito. A água é a Palavra de Deus. Então, o Espírito é aquele que está em nós, é o Consolador que Jesus rogou ao Pai para que enviasse a nós, para nos guiar por toda a verdade. Então, em nome do Senhor Jesus, não perca essa verdade de vista, porque eu quero te dizer que eu não sei qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado, mas uma coisa é verdadeira. Jesus, ele disse assim, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, muitas vezes você está buscando coisas, mas quando você começa a buscar o reino de Deus, buscar o entendimento da palavra revelada, pedir ao Espírito Santo para te dar a revelação dessa obra maravilhosa, o que significa essa obra de redenção para a tua vida, para a tua história, o Espírito Santo, ele te revela. E verdadeiramente você vai entender que já existe um plano, um propósito para a tua vida. Antes de você nascer, já havia um propósito de Deus para a tua vida, que foi predestinado, que foi feito antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, seu Pai já pensava em você, já tinha um plano para a tua vida. Então, significa dizer que há muitas revelações que nós precisamos receber, porque não é com o entendimento natural que nós entendemos a palavra de Deus, que nós entendemos os planos de Deus, mas sim com a mente espiritual, recebendo a revelação. Nós temos a informação na palavra, no livro, na Bíblia, e através da meditação, da comunhão com o Espírito Santo, nós recebemos a palavra revelada. Nós entramos nessa verdade revelada a partir da meditação e de verdadeiramente nos debruçar sobre essas verdades. E não deixar passar, mas buscar o que é realmente importante, porque quando você busca essas revelações, você busca o reino de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós, e é pelo Espírito de Deus. Então, quando você tem uma conferência com o Espírito e mantém essa conferência viva dia a dia, porque é no secreto que todas as coisas são reveladas para o teu Espírito, porque importa que os adoradores do Pai o adorem em Espírito e em verdade. Então, você precisa dessa comunhão. Foi para isso que Jesus veio para a cruz, para te aproximar do Pai. Você hoje pode se aproximar do Pai em qualquer lugar, em qualquer momento do dia, porque Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho. Então, você tem verdadeiramente um lugar no coração do Pai. Ele espera que você verdadeiramente busque essas revelações para que você ande nisso, porque o maior desejo do Pai para a tua vida é ver você andando na terra
vivendo o plano perfeito que Ele preparou para a tua vida antes da fundação do mundo. A boa, agradável e perfeita vontade dEle. A Bíblia nos garante que os pensamentos dEle a nosso respeito são pensamentos bons, pensamentos de paz para nos dar o fim que esperamos. Então creia nessa verdade e entenda que pare de verdadeiramente ficar buscando coisas, mas busque o que é mais importante para a tua vida. Se você crê em Cristo, se você é um filho nascido de Deus, né? Nasceu do Espírito, da água e do Espírito, busque verdadeiramente o que importa, a melhor parte, como Maria fez. Que você venha buscar do Espírito Santo as revelações para a tua vida, porque quando você recebe a revelação de quem realmente você é em Cristo, você foi feito uma nova criação em Cristo, então precisa verdadeiramente receber todas as instruções do Espírito para que você venha viver aqui na terra o que o Pai sonhou para você. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, em nome de Jesus.